Se eu fosse você, não sairia desse vídeo agora. Porque enquanto o varejo brasileiro está em crise, tem uma empresa que está crescendo como se estivesse em outro planeta. Casas Bahia afundando, Americanas falida, Magazine Luiza perdendo valor de mercado e a Havan lucrando bilhões. É isso mesmo que você ouviu. Muito prazer, eu sou Vitor Prado e hoje vou te mostrar por que o sucesso da Havan desafia toda a lógica do comércio nacional. Não é sorte, não é coincidência. Existe um modelo por trás disso e ele pode te fazer enxergar o varejo e os negócios com outros olhos. Sob o comando de Luciano Heng, essa rede construiu um império sem depender de e-commerce, ignorando tendências modernas e apostando pesado em lojas físicas. Parece loucura? Talvez, mas os números provam que funciona. E o mais chocante ainda está por vir. É impossível ignorar o que está acontecendo com o varejo brasileiro em crise. Gigantes como Casas Bahia, Americanas e até mesmo a queridinha Magazine Luiza estão afundando em prejuízos bilionários, lojas fechando, dívidas acumulando, e o consumidor, cada vez mais cauteloso, simplesmente sumindo. Mas, no meio desse colapso generalizado, tem uma empresa que parece jogar em outro campeonato e o nome dela é Havan. Enquanto o mercado se desmancha, o sucesso da Havan parece desafiador até para especialistas. Enquanto uns cortam pessoal, ela contrata. Enquanto uns recuam, ela expande. A pergunta que não quer calar é: como uma empresa varejista consegue crescer quando todo o setor está derretendo? Será que tem mágica? Sorte? Ou há uma engrenagem oculta por trás disso tudo que ninguém está percebendo? Essa disparidade levanta suspeitas, sim, mas também aponta para algo maior. Talvez a Havan tenha encontrado um modelo de crescimento que não depende dos ciclos da economia tradicional. E se for verdade, o que exatamente a diferencia? Porque se é possível vencer num setor onde todos estão perdendo, entender isso pode ser a chave para dominar o futuro do varejo nacional. E a resposta começa lá atrás, na origem de tudo. Tudo começa em 1986, quando um jovem chamado Luciano Heng decidiu vender tecidos no atacado em Santa Catarina. Parece simples, né? Mas ele não queria ser só mais um comerciante. Desde o início, Heng entendeu que o segredo estava em vender mais do que produtos. Era preciso vender uma experiência, um símbolo, algo que criasse identificação. Foi assim que a Havan nasceu, como uma loja, mas com cara de parque temático. A sacada da Estátua da Liberdade na frente das lojas não foi à toa. Era um aceno simbólico ao sonho americano, ao consumo abundante, à liberdade econômica. E mais, colava diretamente no inconsciente coletivo das classes D e E que viam ali algo grandioso, aspiracional, mesmo que estivessem comprando a crédito. É marketing de posicionamento, sem precisar dizer uma palavra. O resultado? Uma marca facilmente reconhecível e emocionalmente carregada. Luciano também se tornou o rosto da empresa. Diferente dos CEOs anônimos da maioria das redes, ele virou garoto propaganda, influenciador e ícone político, tudo ao mesmo tempo. Isso ajudou a manter a marca em evidência, polarizando opiniões e gerando engajamento orgânico, inclusive nas redes sociais. E quando a imagem do dono vira conteúdo, o crescimento vira consequência. Mas o que realmente surpreendeu foi o que veio nos anos seguintes. Em 2024, enquanto a inflação comia o poder de compra do brasileiro e os juros passavam de 13%, a Havan comemorava um dos maiores lucros da sua história. Faturamento bilionário, expansão em ritmo acelerado e tudo isso sem depender de financiamento externo. Isso é raro, especialmente no cenário de um varejo brasileiro em crise, onde cada centavo de crédito virou uma batalha. Esse desempenho não foi pontual. Nos últimos anos, mesmo durante a pandemia, a Havan manteve margens positivas enquanto concorrentes quebravam. E isso levanta uma pulga atrás da orelha. Como manter a operação saudável com fluxo de caixa forte num ambiente tão hostil? Parte da resposta está na estrutura de capital. A empresa não tem ações em bolsa e nem precisa prestar contas a investidores. Isso dá liberdade e velocidade estratégica. Enquanto grandes varejistas precisavam dar satisfação para o mercado e cortar gastos, a Havan dobrava a aposta. Investia em novas lojas, bônus para funcionários e publicidade massiva com o próprio Heng nos comerciais. Para muitos parecia uma loucura, para outros era genialidade pura. Mas para entender melhor essa lógica, basta olhar para quem seguiu o caminho contrário, o Magazine Luiza. O Magazine Luiza, que já foi queridinha do mercado, derreteu nos últimos anos. Viu seu valor de mercado despencar, enfrentou escândalos internos e amargou prejuízos que assustaram até os analistas mais otimistas.
Enquanto isso, a Havan e Magazine Luiza passaram a simbolizar dois extremos do mesmo setor, uma em queda livre, outra em curva ascendente. Enquanto a Magalu apostava pesado no digital, abrindo mão do físico em certas regiões, a Havan mantinha o pé firme no presencial. As megastores continuavam surgindo, sempre em cidades pequenas ou médias, com grande impacto visual e midiático. A cada nova unidade inaugurada, empregos eram criados, e o nome da empresa se fortalecia ainda mais no imaginário popular. Resultado? Crescimento contínuo, mesmo sem e-commerce forte. E tem outro detalhe importante: a Havan não abriu capital na bolsa. Enquanto a Magalu precisava lidar com a pressão de investidores e a volatilidade do mercado financeiro, a Havan operava com autonomia total. Isso permitiu decisões arriscadas e certeiras que o mercado tradicional dificilmente aprovaria. Mas esse controle centralizado tem um nome e uma assinatura clara: Luciano Heng. Luciano Heng não apenas fundou a Havan, ele comanda cada detalhe com mão de ferro. Enquanto grandes empresas compartilham decisões com conselhos e investidores, ele toma as rédeas e investe os lucros diretamente no negócio. Nada de distribuição de dividendos. O foco é expansão, bônus para os funcionários e robustez operacional. É um modelo incomum, mas que mostra resultado. Esse modelo de negócios Havan aposta na autonomia como diferencial competitivo. Quando uma crise aparece, não há atraso de decisões. Quando surge uma oportunidade, a execução é imediata. Isso cria uma cultura de agilidade e fidelidade interna. Muitos funcionários antigos da empresa relatam que o clima interno é de dono, não de CLT. E quando o time veste a camisa de verdade, a engrenagem gira com mais força. Heng também aproveita os momentos de fraqueza dos concorrentes para avançar. Enquanto outros cortam investimentos, ele dobra a aposta. Isso explica o crescimento da Havan mesmo em tempos de crise. E embora esse modelo funcione, também carrega riscos, especialmente quando a imagem do dono se torna tão central. Mas além da gestão, o que sempre volta à tona são as polêmicas envolvendo impostos. Luciano Heng já foi acusado de tudo, desde sonegação fiscal até envolvimento em esquemas políticos. A verdade é que seu nome nunca passou despercebido, nem na mídia, nem nos tribunais. Mas mesmo com todo esse ruído, ele conseguiu se safar de forma estratégica, vencendo processos e se posicionando como vítima de perseguição ideológica. Isso fortaleceu sua imagem com o público mais conservador. Em alguns casos, ele inclusive processou os acusadores e saiu ganhando. Ganhou moralmente, financeiramente e, o mais importante, politicamente. Esse embate constante criou uma narrativa de resistência, um empresário que luta contra o sistema e ainda assim gera empregos e movimenta a economia. Para muitos, ele é visto como herói popular, para outros como figura polêmica. Mas gostando ou não, o fato é que essas controvérsias não impediram o crescimento da empresa. Pelo contrário, em alguns momentos ajudaram a manter a Havan em evidência, com mídia espontânea e engajamento digital massivo. Só que enquanto todo mundo falava sobre seus processos, poucos paravam para analisar algo muito mais curioso: o desprezo quase completo pelo digital. A Havan é uma das poucas gigantes varejistas que ainda aposta tudo nas lojas físicas vs e-commerce. Enquanto o mundo corre para online, ela continua investindo pesado em estruturas gigantescas, iluminação exagerada e experiências presenciais. E o mais surpreendente, isso ainda funciona. O público vai, compra e volta. Isso desafia o discurso dominante de que o digital é o único caminho. A loja física virou espetáculo. Uma ida à Havan se transformou num evento familiar em cidades pequenas. Crianças querem tirar foto com a Estátua da Liberdade. Famílias passeiam pelos corredores como se estivessem num shopping. Não é só consumo, é entretenimento. E isso, no Brasil profundo, ainda tem muito valor, especialmente nas classes D e E, onde o acesso à internet e ao e-commerce é limitado. Claro, o risco existe. A ausência de um e-commerce forte pode custar caro no futuro, especialmente se houver uma mudança brusca no comportamento de consumo. Mas até agora, o modelo se mantém firme. E se por um lado parece arriscado, por outro revela uma estratégia bem pensada: atender um público desassistido de maneira direta, emocional e parcelada. É nas cidades pequenas, longe dos grandes centros, que a Havan constrói seu império. São regiões onde não há concorrência feroz e onde a Havan chega como uma atração. O foco no consumo das classes D e E é estratégico. São pessoas que têm renda apertada, pouco acesso a crédito, mas enorme desejo de consumir. E é aí que entra o crediário e o bom e velho carnê. A venda parcelada no carnê é uma das grandes armas da empresa.
Para quem não tem cartão ou limite, esse modelo é um respiro. E ainda tem um apelo emocional. O cliente sente que a loja confia nele. Isso cria lealdade. A sensação de pertencimento é forte. E numa cidade onde quase nada acontece, a chegada da van é vista como progresso. É como se o consumo validasse a autoestima local. Esse relacionamento com o público, construído fora da internet, gera resultados reais. É olho no olho, é campanha local, é comunidade. Enquanto outras varejistas tentam escalar com algoritmos, a Van escala com caminhões, músicas temáticas e promoções barulhentas. Mas por trás dessa festa de consumo, tem algo ainda mais lucrativo: o financiamento por trás de cada venda. A mágica da Van não está apenas no que ela vende, mas em como ela vende. O modelo de vendas no crediário com parcelamentos longos e altos juros é uma fonte sólida de lucro, e com os juros básicos do Brasil nas alturas a cada venda parcelada, o caixa da empresa engorda, não só pelo produto, mas pelo financiamento embutido na operação. Essa estratégia é um risco calculado. A empresa lucra Mais com os juros do que com o produto em si. Em um país onde o crédito é restrito e caro, vender a prazo para quem não tem cartão é um oceano azul. Mas o problema começa quando a inadimplência bate a porta. Se o consumidor começa a atrasar, o castelo de cartas pode ruir. E é justamente por isso que a escolha do público-alvo é tão estratégica. A Avan confia no perfil de consumo emocional e aspiracional dessas camadas da população, e enquanto o carnê continuar sendo uma ponte entre desejo e posse, o modelo se sustenta. Mas como todo castelo erguido sobre crédito, basta uma mudança econômica ou uma nova regulação para abalar a estrutura. E isso nos leva à pergunta mais importante do vídeo. O futuro do varejo nacional é incerto, e o modelo da Avan, por mais sólido que pareça, também carrega suas fragilidades. A dependência do crédito, a concentração no físico, a ausência digital e a forte associação à imagem de um único líder são todos pontos de atenção. Basta uma peça sair do lugar para que o equilíbrio se perca. A economia brasileira é volátil. Uma mudança no comportamento do consumidor, uma crise de inadimplência ou até uma nova onda digital pode alterar drasticamente o jogo. E se o crescimento da Van foi meteórico, a queda, se vier, pode ser igualmente acelerada. É o preço que se paga quando se aposta tudo em um único modelo. Mas até lá, a empresa segue fazendo o que sabe fazer: crescer onde ninguém mais cresce, vender onde ninguém mais vende e faturar onde os outros falham. E é por isso que entender o que está por trás desse fenômeno pode mudar a forma como você enxerga não só o varejo, mas a lógica dos negócios no Brasil. Agora me diz, depois de tudo isso, ainda dá para acreditar que o sucesso é só questão de sorte? Ou que as regras do jogo são as mesmas para todo mundo? A Avan mostra que mesmo num cenário de varejo brasileiro em crise, é possível construir um império, desde que você entenda o jogo por dentro. E a pergunta que fica é: você vai continuar olhando de fora ou vai usar esse conhecimento para repensar seus próprios caminhos? Talvez você não vá montar uma loja com estátua da liberdade na porta, mas com certeza pode aplicar esses princípios na sua vida, no seu negócio, nas suas decisões financeiras. O que te impede de se tornar o Luciano Heng da sua própria realidade? Você está realmente usando sua criatividade e seu senso estratégico, ou só repetindo o que todo mundo faz e esperando resultados diferentes? Então, se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, aproveita e já se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar destrinchando os bastidores dos negócios que ninguém tem coragem de expor. E mais importante, a gente vai continuar revelando os códigos que separam os curiosos dos visionários.